Ainda dentro do pensamento político medieval, vamos estudar Santo Tomás de Aquino, que viveu no século XIII, mais especificamente entre 1225, o ano em que nasceu, e 1274, o ano em que ele morreu. Não dá para falar de Tomás de Aquino sem compará-lo, sem fazer uma breve comparação com o Santo Agostinho, autor sobre o qual nós já falamos. Santo Agostinho, ao submeter a razão à revelação divina, o poder secular, ou seja, o poder dos reis, o poder do Estado, ao poder divino, submeter o poder dos reis ao poder do Papa, da Igreja, Agostinho colocou as bases para uma reflexão política cristã, que se desenvolveu durante a Idade Média até atingir a sua forma mais acabada em quem? Tomás de Aquino. Ele vai encontrar no pensamento aristotélico fundamentos mais seguros para uma filosofia e uma política cristãs. Enquanto Santo Agostinho se apropria de Platão, da visão dualista de Platão, de duas realidades, se para Platão existia um mundo das ideias e um mundo sensível, para Santo Agostinho existe o reino dos céus e o reino aqui na terra. Tomás de Aquino faz algo parecido com Aristóteles, como, por exemplo, com a metafísica aristotélica. Se da mesma maneira que Santo Agostinho cristianiza o pensamento de Platão, elementos do pensamento platônico, Tomás de Aquino vai cristianizar elementos do pensamento aristotélico, como, por exemplo, a metafísica. A metafísica aristotélica é a ciência do ser como ser, ou dos princípios e das causas do ser e de seus atributos essenciais. Tomás de Aquino, cristianizando essa concepção, afirma ser Deus o motor primeiro, o criador de todos os outros seres, que consistem em graus inferiores do ser, só podendo ser chamados de seres por participação no ser divino. Aristóteles afirma que todo ser existe tendo em vista um bem que lhe é próprio. E Tomás de Aquino, partindo dessa tese, afirma que o Ser Supremo, Deus, além de criador, é também o legislador de todo o cosmos por ele criado, o qual governa segundo sua lei eterna, e esta atribui a cada ser deste mundo uma finalidade que é o seu bem. Há uma razão para a nossa existência aqui nesse mundo. Nós não estamos aqui meramente ao acaso. Nossa existência no mundo não é fortuita, mas ela existe em razão de algo maior, algo que transcende a materialidade da nossa existência. E esse algo que transcende a materialidade na sua existência, ele se encontra na vontade divina. Fomos criados e a nossa criação, ela tem um objetivo, ela visa uma finalidade. Cada obra da criação de Deus possui um bem que lhe é próprio. A influência aristotélica, ela está na base de uma fundamental diferença entre Agostinho e Tomás de Aquino. Para Agostinho, o Estado e o poder político são concebidos como obras contingentes. Afinal de contas, nós fomos criados para existir no paraíso. Só que o homem pecou. O homem se deixou levar O homem permitiu que sua alma fosse corrompida. E nós estamos aqui no mundo sendo punidos pelo erro que cometemos, pelo erro cometido pelos nossos pais. Não estamos aqui nesse mundo para ser felizes. Só que estamos aqui no mundo para termos a possibilidade da redenção e depois da nossa morte, se formos merecedor, gozarmos da felicidade eterna que se encontra só em Deus. Já para Tomás de Aquino, a coisa é um pouquinho diferente. Porque para Tomás de Aquino, o Estado e o poder político, eles também estão incluídos no plano perfeito de Deus. Não são, como para Agostinho, apenas uma forma de remediar os males, uma forma de conter a maldade humana. Para Tomás de Aquino, o Estado e o poder político são realidades que decorrem da agência criadora de Deus. E como todo ser, olha a questão da metafísica, todo ser decorre do ser em si. E como este é essencialmente bom e perfeito, Deus,
As coisas criadas por ele, as coisas criadas por Deus, elas ganham um sentido quando se contempla a excelência de toda a ordem da criação, como está no Gênesis, capítulo 1, versículo 31. E Deus viu que era tudo bom. Portanto, a nossa existência aqui na Terra, tudo que existe aqui no mundo, inclusive o Estado, o direito, eles possuem uma finalidade. Eles possuem um bem que deve ser realizado. Tomás de Aquino, ele adere à premissa aristotélica da sociabilidade natural humana, diferente de Santo Agostinho, que os homens, se deixados por conta própria, acabam se matando uns aos outros. Tanto que a história da humanidade começa com um crime, um irmão tirando a vida de outro irmão. Já Tomás parte da premissa aristotélica da sociabilidade humana. E Tomás vê essa sociabilidade humana como uma força responsável pela formação das cidades, dando uma nova interpretação ao poder político, que deixa de ser visto como sinal do pecado humano, mas passa a ser visto como uma necessidade natural, de cuja satisfação depende a própria realização do homem. Para Santo Tomás de Aquino, a cidade, e junto com a cidade o direito, junto com a cidade e o direito o Estado, o poder político. Então a cidade, como toda forma de associação, só existe porque possui em vista um bem a ser realizado. A cidade, para Santo Tomás de Aquino, não pode ser vista como simples forma de autopreservação, como via Santo Agostinho. Mas a cidade, ela tem que ser vista como um bem maior, que consiste na felicidade geral, que engloba e ultrapassa os interesses privados. Tomás de Aquino tem uma visão social e tem a ideia de uma felicidade geral. Nós estamos aqui não apenas para sermos punidos pelo pecado original, né, que o homem cometeu, mas estamos aqui também para ser felizes. Deus nos quer felizes, tanto no reino dos céus, como também aqui na terra. Para Aquino, para Tomás de Aquino, Deus criou os homens para viver em sociedade, pois só em sociedade a vida é plena e feliz, digna da condição do homem na escala das criaturas. E para isso é necessário um governo terrestre que regule a multidão, levando-a a alcançar o bem coletivo. O Estado, o direito, o poder político têm uma finalidade, que é regular a multidão e levando essa multidão a alcançar o bem coletivo. Para Tomás de Aquino, a função da autoridade política é essa: ordenar a sociedade humana para que ela atinja a perfeição, para que produza o bem previsto pelo desígnio divino. E Tomás faz isso respaldado nas Escrituras. Tomás de Aquino apresenta os reis hebreus como escolhidos por Deus. Além disso, a monarquia tem como modelo o governo que o próprio Deus exerce sobre o universo. Dessa forma, Tomás de Aquino acaba justificando o poder dos reis. Se os reis têm poder, se há um Estado e esse Estado possui um rei e esse rei tem poder de governar, isso é resultado da vontade de Deus. Além disso, a monarquia é a forma de governo que mais se aproxima da forma como Deus governa o universo. Tanto que nas Sagradas Escrituras o tempo inteiro nós vemos a referência reino dos céus. Se a melhor maneira de se governar o cosmos, se a forma como Deus exerce o seu poder sobre o universo é na forma de um reino, de um monarca, não poderia ser diferente a forma de Estado e de governo aqui na Terra. Então, para Tomás de Aquino, o ser criador é também legislador e juiz, e submete todas as coisas a uma unidade de comando. O que significa isso? Em Santo Tomás de Aquino, não está prevista uma divisão de poderes, em que algumas pessoas vão exercer o poder legislativo, até porque Deus não delega essa tarefa a ninguém. Não há quem vai exercer o poder judiciário, até porque Deus não delega a ninguém o poder de julgar. Deus exerce o poder executivo, legislativo e judiciário. E aqui na Terra, sendo uma monarquia similar à forma como Deus governa o universo, é tarefa do rei legislar, julgar e executar. Por isso, o poder
para realizar as tarefas necessárias à organização e ao bom funcionamento da coletividade humana, como eu já disse, legislar, julgar, executar ou administrar, deve estar concentrado nas mãos de um rei. Enquanto Aristóteles tem como critério para distinguir as formas justas das injustas de governo a busca pelo interesse geral, Tomás de Aquino tem o bem comum, não a busca pelo interesse geral, mas o bem comum, como distinção não entre as formas justas ou injustas de governo, mas entre o rei e o tirano. E mais, Tomás de Aquino ainda entende como legítima, no caso do segundo, no caso de uma tirania, a resistência de todo o povo. Porém, Tomás de Aquino é contra essa resistência caso ela seja iniciativa de uns poucos indivíduos, porque ela acaba fomentando a divisão do povo, levando à desintegração social e à anarquia. Se é uma resistência apenas por parte de alguns indivíduos, ela se transforma numa pura e simples disputa privada pelo poder. Tanto que Santo Tomás de Aquino estabelece critérios, segundo as quais as leis humanas, que são as normas impostas pela autoridade política, podem ser consideradas justas e, dessa forma, atinjam seu fim, que é o bem da sociedade. Primeiro, as leis humanas, elas precisam estar de acordo com a lei natural. Que lei natural é essa? Essa lei resultado da manifestação da lei eterna de Deus no mundo por ele criado, a qual, por sua vez, recebe a forma dos preceitos positivos nas Sagradas Escrituras e nas regras estabelecidas pela Igreja, a lei revelada. Quando a gente fala em preceitos positivos, os 10 mandamentos são 10 normas muito claras de comportamento. Além disso, a Igreja, ao longo dos séculos, ela também foi, em nome de Deus, delegando, entregando, construindo normas a partir da revelação divina, e normas essas que deveriam orientar o comportamento dos cristãos. E segunda condição, a autoridade secular, ela não deve exercer poder fora do controle da autoridade divina. O rei, os reis, o poder político, o poder secular, o direito civil, devem estar submetidos à Igreja, à figura do Papa. Da mesma forma que Santo Agostinho, Tomás de Aquino também submete o poder secular ao poder divino. Também submete o direito positivo, o direito civil, ao direito canônico. E submete o poder do Estado ao poder da Igreja.